escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. O verso 29. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Verso 31. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, se orgulhe daquilo que o Senhor fez. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. A minha oração é: Deus, fala conosco. Reina o Espírito sobre essa carne aqui, ó Pai. Faz o teu querer, tira toda a vontade do Daniel, que a vontade humana caia por terra, mas que a vontade do soberano pastor, ó Pai, nos guie nesse momento. Espírito Santo de Deus, fala conosco, toca o coração, toca o ouvido desse meu irmão, para que essa mensagem chegue de uma maneira poderosa, da maneira que ela é, Senhor, a mensagem do Senhor Jesus. Ó Pai querido, nós oramos a Ti, faz o Teu querer, a Ti nós te agradecemos. Amém, igreja? Amém. A mensagem, hoje nós vamos falar sobre a mensagem do pastor. O título dessa pregação é a mensagem da cruz de Cristo. Vamos falar sobre a mensagem da cruz de Cristo. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: o que você gostaria de ouvir nessa noite? Quando você estava se preparando para vir ao culto, qual é o tipo de pensamento que você teve com relação à igreja? Você veio pensando assim: hoje eu quero ir ouvir uma pregação, mas que tipo de pregação você gostaria de ouvir? Qual pregação? Alguns dizem assim: hoje eu vou assistir o culto. Tá bom, vai assistir o culto aí, esse termo não está correto, mas o que você gostaria de ver nesse culto? Qual a série que agrada os seus ouvidos? Nós estamos em uma série de pastores. Qual tipo de série que agrada os seus ouvidos? Por que eu estou falando sobre isso? Pois hoje nós vamos falar aí sobre a mensagem do pastor, buscando entender qual é o papel coerente de um pastor transmitir a sua verdade, a verdade das Escrituras. Contudo, numa pregação, existe aquele que prega, mas existe também aqueles que estão ouvindo. Compreendem isso? E muitas vezes, aqueles que estão ouvindo, eles estão num ambiente religioso totalmente cobertos de uma consciência religiosa tão grande, que essa pessoa ela é facilmente induzida por falsas pregações, por falsas mensagens. Elas se vestiram dessa roupa de religiosidade, elas aderiram a esse tipo de mensagem, elas são fiéis, elas são leais ao tipo de mensagem, a um tipo de mensagem religiosa, por exemplo. Eu gostei de uma ideia do pastor Ed René, onde ele está falando sobre isso. Até conversei com o pastor Hugo a respeito disso, onde ele está tratando de religiosidade e espiritualidade. Ele diz que na religião existe um mecanismo que consegue manipular as pessoas dentro da religião, dentro das religiões de todo o mundo, não só falando dos evangélicos, não só falando do cristianismo, mas dentro da religião em si, existe um mecanismo que os líderes religiosos eles podem usar para manipular pessoas, por exemplo. O pastor Ed ele diz assim, que o mecanismo ele se desenvolve assim, ele se desenvolve pela culpa, ele se desenvolve pelo medo e ele se desenvolve pela ganância. Então ele diz assim, você chega no rapaz, o rapaz chega para o pastor e fala para o pastor assim: pastor, o negócio é o seguinte, eu fui mandado embora, olha, eu não paro em nenhum emprego, eu não sei o que está acontecendo comigo. O pastor, um falso pastor, trazendo uma falsa mensagem, uma falsa pregação, um falso aconselhamento, ele vira para o rapaz e fala assim: me fala onde você está pecando, porque você deve estar pecando,
você deve ter alguma culpa, porque Deus, Ele abençoa os fiéis, e se você está sendo mandado embora dos seus empregos, alguma coisa tem com você. Qual é a sua culpa? Fala para mim qual é o seu pecado, confessa para mim o que você está fazendo, porque Deus abençoa os fiéis. Coloca uma culpa sobre o rapaz, me fala onde está o seu erro, me fala onde está a sua culpa. Alguns pastores, estou trazendo para o ambiente nosso, né? Estou falando aqui, alguns pastores podem abusar dessa ideia. Um outro mecanismo da religiosidade, que alguns falsos pastores, falsos pregadores usam, é o mecanismo do medo. Que ele chega para o rapaz, um outro rapaz, o pastor fala assim: eu estou sabendo dos seus pecados, hein? Qual é a culpa que você tem? O rapaz vai responder: não, eu não, estou firme com Deus, tenho orado, tenho buscado a Deus, não, eu não tenho culpa nenhuma. Aí o pastor muda o mecanismo, ele fala assim: bom, então, tem uma passagem bíblica que diz que quem está em pé, toma cuidado para que não caia. Então o negócio é o seguinte: eu vejo na sua casa uma nuvem negra. Ô meu filho, quase que eu piso em você. Eu estou vendo uma nuvem negra na sua casa. Você acha que eu não percebo a sua mulher brigando com você, cobrando você? Apesar que isso não é inimigo, né? Acontece. Tá chegando na sua filha, nos seus filhos. Imagine uma mãe que ela está com um filho doente. O mau pastor chega assim: bom, se na culpa eu não peguei, eu vou pegar no medo. Sabe isso aí? Esse problema aí de saúde é espiritual. Isso aí que está acontecendo, essa febre aí é espiritual. É espiritual? Às vezes a mãe com a criança no colo, com uma febre, no primeiro momento ela vai ficar meio assim: bom, será? Aí ela vai para casa e a febre não sai. Aí ela vem para o maridão e fala assim: marido, tem uma coisa, o pastor lá, o mau pastor, falou que esse problema é espiritual. Será que é? Será que pode ser? O que aconteceu? Pegou a mãe pelo medo. O mau pastor está pegando aqui uma religiosa pelo medo. Um outro mecanismo que nós temos nesse sentido é que se o pastor ele não pega na culpa, ele não pega no medo, ele vai pegar no quê? Sabe uma coisa? Ganância. Ele chega para o rapaz e fala assim: olha, estou sabendo dos seus pecados, hein? Fala para mim, qual é a culpa que você tem? O crente cara de pau fala assim: ei pastor, qual que você descobriu? Porque tem um monte, hein? Nossa, qual que você ficou sabendo? Qual que é a culpa? Esse aí, o pastor não pega ele na culpa, porque ele é descarado, ele não está nem aí. Aí o pastor liga para ele e fala assim: bom, então, fique sabendo, se você não tem culpa, olha que o inimigo está se levantando contra a sua vida, uma grande prova virá contra você. O que o rapaz fala? Está arrependido, pastor. Não, aqui não tem inimigo não, o inimigo está debaixo do meu pé, chulé. É isso que eles falam. Aí não conseguiu pegar pela culpa, não conseguiu pegar pelo medo, porque ele é para frente, essa ovelha da igreja. Aí o pastor vai virar para ele e vai fazer uma outra religiosidade. O pastor vai virar para ele e vai falar assim: então jovem, sabe uma coisa? Eu vejo uma obra de Deus na sua vida, e Deus vai te usar. E sabe uma coisa? Aquilo que você tem orado, nossa, é o que Deus vai cumprir na sua vida. Se prepara, esse é o ano da vitória, esse é o ano que você vai sair do estreito, esse é o ano que você vai cantar o hino da vitória. E o jovem que negou a culpa, o jovem que negou o medo, agora está assim: vai pastor, fala mais, é isso que eu quero ouvir, é isso que eu digo, porque isso é bom de ouvir. Fala, porque se o Senhor não me pegou, na culpa, se o Senhor não me pegou no medo, agora na ganância o Senhor me pegou. Pode falar que eu gosto de ouvir essas coisas. Irmãos, prestem atenção nisso. Eu estou falando sobre religiosidade. Isto está impregnado em nossa cultura. Só que isso está diante do mundo inteiro. E isso acontece em outras religiões. A mulher fala: eu quero aquele rapaz, eu quero aquele marido para mim. Aqui bate tambor, ela vai falar assim: então traz aqui os ingredientes, paga que eu faço o negócio e esse rapaz vai ser seu. Então existe isso também nas outras religiões. Pega pela religiosidade.
com isso, irmãos? Prestem atenção nisso em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre a mensagem do pastor. Então, existem mensagens que estão sendo vendidas como religião. Existem falsas pregações. Existe um falso evangelho sendo entregue por aí. Mas também existem ovelhas religiosas que adoram ouvir essas coisas e a facilidade que a religião traz na hora de conquistar ou ter um relacionamento com o divino. Prestem atenção nisso. Nós temos falsas mensagens, mas nós também temos audiência com isso aí. Amém? Está dando para entender isso? Temos audiência com isso. E por que eu estou falando sobre isso, igreja? Porque dentro desse mundo de religiosidade e das falsas pregações, chega Jesus. E Jesus chega com uma mensagem, e é a mensagem da cruz, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo rompe com toda essa religiosidade. A cruz de Cristo, principalmente nesse contexto que nós estamos aqui na carta de Coríntios, a cruz de Cristo chega nesse ambiente e ela rompe com a religiosidade do judeu, ela rompe com a religiosidade do grego, ela rompe com a religiosidade dos gentios daquele contexto bíblico. O apóstolo Paulo passou pela cidade de Corinto em sua segunda viagem missionária, quando vigiou ali a região da Grécia e da Macedônia. Ele passa pela cidade de Atenas, fica um tempo em Atenas, é aquele contexto que nós vemos ele pregando na Areópago, onde ele chega e tem aquele ambiente de pensadores, e ele chega e fala assim: eu estou vendo que vocês adoram muitos deuses aqui, mas eu vi um altar aqui oferecido ao Deus desconhecido, é a respeito desse Deus desconhecido que eu quero pregar para vocês. Depois que ele passa por Atenas, ele vai até Corinto. Chegando em Corinto, irmãos, é impressionante a cidade de Corinto nesse contexto. Um tempo atrás, Corinto havia sido destruída, mas agora já se levantou como uma cidade forte, uma cidade favorecida, por exemplo, com 2 portos na cidade, onde existia ali um comércio, um comércio marítimo, terrestre. Havia uma diversidade de contato, uma diversidade social no meio daquele ambiente. Gregos, judeus, comerciantes que só passavam por essa cidade. E o que é admirável, eu acho interessante isso na história da cidade de Corinto. Lá eles também adoravam aos outros deuses, principalmente com relação à adoração aos deuses da mitologia grega. Um destaque de deusa nesse contexto é a deusa Afrodite, onde existia um templo na cidade de Corinto, onde ficavam prostitutas ali dentro, e os homens iam até aquele lugar para se prostituírem, mas ao fazê-lo, ao pagarem essa prostituição, eles estariam fazendo o que nós dizemos que é uma prostituição sagrada. No contexto deles, estariam adorando, cultuando com práticas sexuais. Imoralidade sexual nesse contexto, imoralidade de religião nesse contexto, eles estavam caminhando juntos, irmãos. Paulo chega nessa cidade, esteve lá por 18 meses pregando o Evangelho. Quando ele segue a sua viagem, posteriormente ele recebe informações. Ele passa pela cidade, prega na cidade, continua a sua viagem missionária e recebe informações. Recebe informações que os crentes da cidade de Corinto agora começavam a se misturar com a imoralidade que existia dentro da cidade de Corinto. E aí existe uma primeira carta que se perdeu. O apóstolo Paulo, ele envia uma carta onde se destaca que ele estava tratando a imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto. Essa carta se perde, irmãos. Nós não temos acesso a essa carta. Deus não considerou nós termos acesso a essa carta, mas nós podemos ter esse pensamento a respeito da transmissão da mensagem da imoralidade sexual. E depois ele recebe de novo informações a respeito de famílias da igreja de Corinto, falando da desordem que estava acontecendo na igreja.
além da idolatria, além da imoralidade sexual. Não é isso que nós vemos na carta aos Coríntios. Não é na carta dos Coríntios que nós vemos a forma de culto sendo uma forma totalmente distorcida. Nós vemos a ceia do Senhor. Não é em Corinto que nós vemos a respeito dos dons. Não é em Corinto que nós vemos lá no capítulo 13 a grande passagem que fala a respeito do amor. A carta que Paulo está escrevendo é exatamente para tratar todos esses problemas. Olha, nós estamos passando problemas aqui, imoralidade, idolatria e tantos outros. E Paulo começa a carta. E Paulo começa a carta aos Coríntios aqui, e a primeira coisa que Paulo começa a tratar, de tantos problemas que ele vai tratar, a primeira coisa que ele começa a tratar aqui no meio da igreja de Corinto, ele começa a falar a respeito dos partidos, das divisões que se levantaram dentro da igreja. O primeiro partido é o partido de Apolo, aqueles que gostavam de uma boa oratória, aqueles que gostavam de bons argumentos, aqueles que gostavam de ter argumentos bem elaborados. Esse é o primeiro partido, partido de Apolo. Outro partido aí é o partido PLP, Partido Liberal de Paulo, onde olhavam para o liberalismo que Paulo estava trazendo com relação à religião dos judeus, e agora isso as pessoas estavam olhando para Paulo e vendo nele uma espécie de mediador perfeito. A mensagem desse é perfeita, a mensagem que Paulo que é boa. Nós vamos ver outro partido também, o PCP aí, Partido Conservador de Pedro, onde aqueles que olhavam para a mensagem de Pedro, olhavam para ele e viam talvez uma característica ainda do judaísmo, e entendiam, nesse judaísmo, nesse judaísmo, essa é a melhor maneira, essa é a melhor maneira de se relacionar com Deus. Mas pasmem, também existia nesse contexto o partido de Cristo, aqueles que olhavam para todo esse partidarismo que estava dentro da igreja, e eles diziam assim, vocês estão errados, nós somos de Cristo. Eles estavam buscando uma espiritualidade em Cristo, e eles olhavam para os outros e se separavam dos outros. Vocês estão errados, nós estamos certos, nós estamos buscando a Deus de uma maneira correta. Isso se torna o quê? Uma falsa religião. E o que Paulo faz nesse contexto? Tem imoralidade, tem idolatria, tem forma de culto errado, tem o partidarismo aqui, que é o contexto imediato que nós estamos aqui. Tem esse partidarismo. O que Paulo fala? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi eu que morri na cruz por vocês? Ele já começa com a cruz. Foi eu, Paulo, que morreu na cruz por vocês? A centralidade da teologia paulina é essa, a verdade da cruz. Fui eu que morri por vocês? Não, me fala uma coisa. Quando vocês foram batizados no meu nome? No nome de Paulo? Porque pelo que eu me lembro, eu só batizei alguns assim. Nem fora a maioria da igreja aí que eu batizei. Vocês foram batizados em meu nome? Centralidade, cruz de Cristo. De tantos pecados que vemos em Corinto, imoralidade, idolatria, outros deuses, como temos a divisão na igreja, Paulo rebate tudo isso. Paulo rebate toda essa realidade. Sabe como? Se amoldando a mensagem dos judeus. Paulo rebate a mensagem, se amoldando a mensagem dos gregos. Paulo chega naquele ambiente e tenta mudar a mensagem dele. Paulo poderia pensar, rapaz, acabei de sair de Atenas, estava lá no Areópago, preguei a mensagem da cruz lá naquele ambiente, será que a mensagem aqui não está funcionando também? A mensagem da cruz não está funcionando aqui. Bom, será que eu vou ter que mudar? Será que eu vou ter que fazer um stand-up aqui para esse povo crer em mim? Será que eu vou começar a ter que trazer uma teologia da prosperidade, por exemplo? Será que eu vou ter que trazer uma teologia do coaching? É coaching que fala, né? Do coaching? Eu sempre confundo essa palavra. Será que eu vou ter que vestir de Batman para vocês prestarem atenção na mensagem? Apesar que sábado eu preguei de caipira, né?
Não, irmãos. Ele vence todas essas barreiras. Ele vence todas essas barreiras da imoralidade, idolatria, do partidarismo. Sabe como? Com a mensagem da cruz de Cristo. Com a mensagem da cruz de Cristo apenas. O que revela isso para mim e para você? Revela que somente quando a pregação que enfatiza a cruz de Cristo, com toda a sua verdade, com todo o seu significado, pode impedir essa desarmonia entre irmãos, a desarmonia que traz a idolatria, a desarmonia que traz o pecado, a imoralidade, e isso só pode ser vencido quando a mensagem da cruz é pregada na sua totalidade. Aí sim é a verdade da palavra de Deus. O resto é gambiarra, irmãos. Essa é a verdade. O resto é jeitinho de pregador. Quer vencer a desunião? Cruz de Cristo. Quer vencer o pecado? Palavra da cruz. Quer falar sobre casamento? Fala sobre casamento. Um casamento que está debaixo da cruz de Cristo. Quer falar de prosperidade? Vamos falar de prosperidade, mas uma prosperidade que se rende à mensagem do Evangelho, em que o Pai dá aquilo que nós merecemos, o pão diário. Essa é a verdade do Evangelho. E eu queria falar com os irmãos a respeito disso nessa noite. Paulo está mostrando para eles como combater os problemas, a desarmonia que estava tendo nessa igreja. E como que ele vai vencer isso? Ele vai mostrar para nós algumas lições a respeito da cruz de Cristo aí. O que nós podemos aprender com essa cruz aí? Em primeiro lugar, a cruz de Cristo é a essência do cristianismo. É a essência. Posso ouvir um amém por isso? Amém. É a essência do cristianismo. A verdadeira pregação cristã não se baseia em sabedoria humana, mas se baseia na palavra da cruz. A pregação cristã, ela é poder de Deus a todos os salvos, mas existem aqueles que desprezam, e para esses que desprezam a mensagem da cruz, vai virar para eles o quê? Perdição. O homem cego, ele olha para a mensagem da cruz, ele tira conclusões absurdas a respeito dessa mensagem, ele tira sarro a respeito dessa mensagem, ele brinca, isso é loucura, como eu posso, homem, acreditar nisso? Mas aquilo que ele chama de loucura, Deus chama de sabedoria. Irmãos, prestem atenção aqui, do verso 18 aí, 19, 20, nós vemos dois tipos de pessoas: os salvos e aqueles que serão perdidos. As pessoas que são salvas e as pessoas que se perdem. Essa é a questão da pregação da cruz. Aqueles que acreditam nessa mensagem e aqueles que não acreditam. E aqueles que acreditam serão salvos, que não acreditam serão lançados para fora. A pergunta que eu e você nós temos que fazer nessa noite: em qual time que você está? No time da cruz ou no time daqueles que não acreditam na cruz? Existem aqueles que acham que podem viver uma neutralidade diante da mensagem poderosa da cruz de Cristo. Não é tão bem assim. Não precisa ser tão desse jeito. Eu estou meio que no meio, não sei se vou para o céu, não sei se vou para o inferno, mas estou tocando a vida, vou empurrando para a barriga. Mas nós cremos nessa mensagem, né, irmãos? Amém. Nós cremos na mensagem da cruz. Eu vi uma ilustração a respeito disso, que nós podemos, por exemplo, olhar para um homem cego, por exemplo, e chegamos para um homem cego e vamos dizer assim: olha, eu quero dizer para você que existe uma grande estrela, e essa grande estrela, o nome dela é o Sol, e ela fica tão distante, mas ela produz esse calor. O homem cego pode olhar assim: será? Eu não enxergo, eu nunca enxerguei, nem sei como é isso. Não, mas você não está sentindo calor? Você não está sentindo esse quentinho aí? São os raios desse sol que está chegando até você. Raio? Mas como que é isso? Como que esse raio? Você está vendo esse raio? Como que isso pode acontecer? Um cego que nunca viu, ele pode ter dúvidas a respeito da essência do que é isso, se é verdade, e ele pode até duvidar de quem o está ensinando.
Assim é aquele que não acredita na mensagem da cruz de Cristo. Ele pode sentir a mensagem pode comover. Ele escuta tanto: Jesus te ama, e ele se comove com isso, e ele adora ouvir que Deus ama ele, mas ele não tem mudança de vida. Então ele não acredita, ele ouve dizer, mas não acredita na mensagem da cruz. E muitas vezes, dentro até mesmo das igrejas, alguns têm dúvida a respeito da mensagem da cruz. O que é essa mensagem da cruz? Fala mais da cruz do que Jesus, irmãos. Eu não estou falando da mensagem da cruz, eu estou falando da obra de Cristo na cruz. É a respeito totalmente de Jesus. É de Jesus que nós estamos falando. Mas pastor, como é que é essa mensagem? O que é a mensagem da cruz? O que Paulo quer dizer a respeito da mensagem da cruz? Eu gostei muito de um resumo de um amigo nosso, o pastor Tinho, lá de Navegantes. Ele escreveu um livro chamado Devocional com Teologia e História, pastor Wellington Gomes. E ele fala assim, um resumo da mensagem da cruz. Eu vou dizer para vocês, prestem bem atenção nisso, o resumo da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela fala de uma coisa, é a mensagem que diz que o homem é pecador e está afastado de Deus, que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus é Deus e que se fez carne e habitou entre nós. Jesus viveu sem pecado, que diz que Jesus morreu numa cruz e sua morte expiou os meus pecados, substituiu-me para que eu não seja mais punido por Deus, que pela fé eu sou justificado, simplesmente pela fé eu posso estar em paz com Deus. Diz que sou salvo pela graça, mediante a fé e não por obras, não aquilo de bom que eu faço, não o que eu dou para os pobres. Diz que Ele ressuscitou dos mortos, glorificado e imortal, vencendo a morte, vencendo através da ressurreição. Diz que foi assunto ao céu, diante dos olhos dos discípulos. Esses discípulos que continuaram a igreja, foram testemunhas oculares dessa mensagem, que enviou o seu Espírito para nos ajudar hoje contra o pecado, nos ajuda nessa luta, enviou seus discípulos para continuar a transmissão desse Evangelho. Diz que Ele vai voltar e julgar mortos e vivos, julgará a humanidade e ninguém escapará da sua mão, seja rico, seja pobre, seja de qualquer raça, ninguém escapará do seu julgamento. Aqueles que crerem em sua mensagem, viverão eternamente com Ele. Esse é o resumo da mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho da cruz. Eles dizem, aqueles que olham para isso e pensam assim, isso é loucura. Para esses receberão, sabe o que? Perdição. Mas os que creram receberão salvação. A pergunta que eu lhe faço, essa mensagem é sabedoria de Deus para a sua vida ou é loucura? Essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. Essa mensagem é sabedoria de Deus para você ou é loucura? Eu sugiro a você, creia na mensagem da cruz, em nome de Jesus. Amém. Como que Paulo consegue trazer harmonia para essa igreja? Tantos problemas na igreja de Corinto, através da mensagem da cruz. Uma segunda lição para nós, nesse texto, é que a sabedoria da cruz de Cristo, ela destrói a sabedoria humana. A sabedoria, a cruz de Cristo, ela destrói a sabedoria humana. A pregação do pastor, a pregação do cristão, ela deve ser feita para que a fé não se apoie na sabedoria do pregador. Estão entendendo isso, amém, igreja? Amém. A pregação cristã, ela deve ser transmitida de uma maneira em que a fé não seja produzida na sabedoria humana do pastor, mas no poder de Deus. O homem de Deus só sabe de uma coisa, Fernando. A gente só sabe de uma coisa, ele não sabe de nada. E Deus sabe de todas as coisas. E a sua pregação é simples. Eu li um resumo para vocês.
A sua pregação é simples, mas ela é poderosa. E ela entra no coração assim como uma espada. E ela traz essa divisão aí no seu corpo. E você não sabe fazer outra coisa a não se render à mensagem da cruz. A ponto de que você olha para a sabedoria humana e você pensa assim, o que é essa sabedoria humana? E faz como Paulo. Paulo lembra lá de Isaías, no capítulo 29, o verso 14, no verso 19 aí. Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Esses homens estão tentando me ensinar a viver, quando que a mensagem da cruz me ensina e traz vida ainda. O verso 20, a cruz desafia os homens, que a sabedoria de Deus, para eles é loucura, mas a sabedoria deles é loucura para aqueles que servem a Deus. Os homens precisam entender que a sabedoria humana é incapaz. Você já percebeu isso? Que alguns eles vivem essa vida, e eles sabem de todas as coisas, eles tiram conclusões a respeito de tudo, de como vai ser o céu, de como vai ser lá com o relacionamento com Deus, sabe de todas as coisas, como vai ser salvo, como você sabe? Então eu estudei, tirei tudo da minha cabeça, estudei outras áreas, estudei a ciência quântica, eu sei de todas as coisas. E Deus fala no verso 21, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Irmãos, qualquer pregação que está chegando para você, isso é muito forte, irmãos. Qualquer mensagem, porque tem pregadores que eles fazem um marketing na pregação deles, eles chegam assim e falam assim, tia Carla, eu tenho uma revelação do céu para você, porque agora Deus me mostrou, tem uma coisa mais profunda, olha que vocês não viram, coisas que foram reveladas a mim, coisas que vocês não experimentaram, você não viu isso em nenhum seminário desse mundo, sabe por quê? Porque eu sou formado, eu tenho doutorado em divindade, e sabe uma coisa, semana que vem eu pego a minha auréola aí com o Gabriel da formatura. O cara quer transmitir essa verdade. Meus irmãos, a Bíblia está falando conhecimento de homem. Aqui não chega. Não tem sabedoria de homem capaz desse mundo de fazer conhecer a Deus. Eu abro um parênteses aqui. A gente fala muito a respeito da graça comum, em que Deus revela a sua grandeza, o seu poder no mundo, revela a sua grandeza na natureza, por exemplo, em que os céus proclamam a glória de Deus. A gente percebe isso, alguns olham para isso e atribuem a Deus, mas salvação somente pela fé na obra de Jesus na cruz. Não existe o esforço humano, não existe esforço humano de pensamento que possa trazer salvação para a sua vida, que possa mediar você com Deus. Cristo é o nosso mediador. Amém. Paulo está falando, a minha pregação não está na sabedoria humana. E olha que Paulo era um cara inteligente. Olha que Paulo era um homem instruído. Para debater aqui com os sábios desse contexto, ele debateria numa boa, mas ele não faz nem nada disso. Ele não faz isso. Nossa, bati com tudo aqui, mexeu tudo. Ele não faz isso, irmãos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, a mensagem da cruz, sabe uma coisa? É o caminho da salvação. A mensagem da cruz é o caminho da salvação. O poder da mensagem, o poder da pregação não está no oratório do pastor, meu irmãos. O poder da pregação não está no carisma do pregador. O poder da pregação não está no estilo de roupa do pregador, mas está no conteúdo da mensagem. Guarde isso em nome de Jesus. O poder da pregação está no seu conteúdo. Porque pode acontecer, isso já aconteceu comigo, de muitas vezes a gente selecionar pregadores. Eu gosto desse pregador aí, que ele tem uma oratória, rapaz, você escuta ele assim, e fala, rapaz, esse é ruim. Mas eu estava triste, eu já vou me levantar aqui, porque eu tenho um sonho, eu vou conquistar, e eu quero selecionar aquele pastor que tem uma oratória boa, e se tiver uma voz de locutor, é melhor ainda. Não, eu quero um pastor, aquele que tem um carisma, assim, porque fala a verdade, tem uns pastores legais por aí.
Então, pastor, você olha, você dá risada. Olha que mensagem do pastor. Olha aqui, quanto jogo que o pastor tirou aí, você dá risada com a mensagem que o pastor está trazendo. Mas o cristão verdadeiro, quando ele se coloca no culto aqui, irmãos, essa é uma palavra para nós aqui, amém? Quando nós nos colocamos no culto aqui, ele está esperando apenas uma coisa: o conteúdo da mensagem. Essa mensagem vai ser bíblica, centrada no Evangelho da cruz. Não importa se vai vir do irmão que tem a oratória boa, ou do irmãozinho tão simples, tão pequenininho, não tem nenhum ensino médio. O que importa para aquele que está sentado aqui é a essência do pregador, é a essência da mensagem. Se a mensagem terá como centralidade a cruz de Cristo, porque se estiver, não importa a oratória sábia, não importa o mensageiro ser simples, o que importa é uma coisa: é que Cristo será glorificado na mensagem. Isso basta. Isso basta, irmãos. Porque a sabedoria de Deus, a sabedoria da cruz, a mensagem da cruz destrói a sabedoria humana. Eu quero fazer uma pergunta para você: já destruiu a sua? A mensagem da cruz já destruiu a sua sabedoria? Porque aqui nós estamos falando de pastores, mas a sabedoria da cruz de Cristo tem que despertar a sua vida, tem que despertar, destruir sua sabedoria, a ponto de que você pega tudo aquilo que você tem, todo o conhecimento que você tem, e é uma sabedoria que se prostra diante da verdade do Evangelho. Amém, igreja? Amém. Uma outra lição para nós aí, a respeito da cruz de Cristo. A cruz de Cristo produz efeitos diferentes em cada ouvinte. Eu consigo perceber isso aqui na pregação. Eu estou olhando vocês de frente. Eu percebo que quando eu estou falando, a mensagem da cruz produz um efeito diferente. Tem uns que estão no mundo da lua, tem uns que estão comendo, tem uns que estão anotando, tem uns que estão curtindo a página nesse momento da igreja. Entendem isso? A mensagem da cruz de Cristo produz efeitos diferentes em cada ouvinte. Para os judeus aqui, ela era escândalo. O que o judeu queria? O judeu queria sinal. Se eu sou um pregadorzão, então Paulo, então vai, mostra sinal para a gente aí, que eu quero ver. É sinal que a gente quer. Quais sinais você vai usar com a gente? Você nos diz que Ele é Cristo, mas prove para nós. Nós somos judeus, estamos sobre o domínio romano aqui. Cadê o nosso general? Cadê o nosso libertador? Porque nós estamos esperando um Messias, um Cristo que seja desse tipo, que olhe para Roma e se levante como um grande guerreiro, vista a armadura e lute por nós para nos livrar. Cadê? O judeu está perguntando para Paulo. Um outro pensamento a respeito do judeu, porque era escândalo para eles, eles poderiam dizer assim: olha, melhor, pensando bem, Paulo, sabe uma coisa? Nada a ver isso que você está falando, rapaz. Eu sou judeu. Lá no Pentateuco eu aprendi que todo aquele que é pendurado no madeiro, sabe uma coisa? Ele é maldito. O homem que é pendurado no madeiro, ele é maldito. Sabe uma coisa? Isso é escândalo para nós. Isso que você está falando para nós, Paulo, não tem nada a ver. Nós não conseguimos prestar atenção nisso. É inconcebível para nós. Escândalo para os judeus. Queriam um rei guerreiro, não acreditariam num rei que perdesse numa cruz. Para o grego, sabe o que era? Olha o efeito que traz no grego. O efeito que traz no grego é o efeito que isso aí para nós é loucura. Essa mensagem aí, porque eles tinham em suas raízes uma compreensão mitológica de deuses. A espiritualidade dos gregos, elas eram compostas a respeito dessa ideia mitológica. Então eles olham para a mensagem de Paulo e eles acham inconcebível a ideia de um Deus que veio a esse mundo e perde. Mas morreu? Como que é isso? Um Deus que se entrega? Paulo, isso não tem nada a ver com as raízes religiosas que nós temos. Nós não entendemos nada disso que você está falando. A gente entende de um Deus que Ele se ira. A gente entende de um Deus que quer coisas de nós.
Olha a reação da pregação da cruz nos gregos. Outro pensamento que eles tinham a respeito da ressurreição. O grego olhava para a ressurreição de uma maneira ruim. Eles tinham uma espiritualidade que rompe com essa vida. Eles tinham uma espiritualidade que eles não viam a hora de romper com essa carne aqui. O grego olhava para essa carne e falava assim: essa carne é ruim, essa carne aqui é má, essa carne aqui não tem valor nenhum. E Paulo está falando: Jesus ressuscitou dos mortos, morreu numa cruz, ressuscitou dos mortos. Os gregos estão falando: isso é loucura. Que Deus é esse que está numa carne má, numa carne ruim e quer voltar para ela? Isso é inconcebível para a gente. Não tem como acreditar nessa matemática. Sabe de uma coisa, Paulo? Nós vamos ficar aqui com os nossos pensamentos. Nós vamos ficar aqui com os nossos pregadores carismáticos que temos aqui na Grécia. Mas Paulo é aquele que prega a mensagem da cruz. Paulo é aquele que transfere a mensagem da cruz. Eu prefiro ser conhecido como um louco que acredita no Evangelho, na mensagem da cruz, porque eu sei de uma coisa: ela é poder de Deus. A palavrinha no original aqui é dínamos. Poder traz uma ideia de dinamite. Paulo está falando assim, o Evangelho, a mensagem da cruz, é uma dinamite de Deus. Só que essa é uma dinamite que ela funciona ao contrário. Quando ela não explode e traz morte, ela explode e traz vida, ela traz cadáveres à vida. É aquilo que Paulo fala lá em Efésios, quando ele diz assim que através de Cristo, eu e você, nós éramos como os mortos-vivos, mas Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Nos traz vida. É uma bomba que funciona ao contrário. Irmãos, a mensagem da cruz traz efeito para o judeu, traz efeito para o grego, mas traz efeito para os nossos dias também. Produz efeitos diferentes hoje também. Tem aqueles que olham para Jesus e falam assim: não vou falar dele crucificado não, vou falar da humildade de Jesus. Então vamos fazer uma palestra aqui a respeito de o homem Jesus humilde. Eu vou trazer uma mensagem de Jesus. Não, crucificado não. Eu vou falar de Jesus psicólogo. Porque é Jesus o psicólogo. Eu vou falar a respeito de Jesus o líder. O maior. É Jesus o líder. Ele é o cruz. Não quero falar da cruz. O líder. Jesus é amor. Jesus é aquele que... Ele é um moralista. É aquele que lutou pelo desprezado. Jesus é aquele ético. Vamos falar a respeito da ética de Jesus. Porque, não, a cruz não, quero falar a respeito da ética. Não, ele foi o melhor mestre. Irmãos, prestem bem atenção nisso, em nome de Jesus. Prestem bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Em certo sentido, essas ideias, essas teses, elas têm um fundinho de verdade. Elas têm algumas lições verdadeiras aí. Mas alguns podem pregar isso a vida inteira e perder a salvação. Porque o que se precisa para a salvação é crer no Evangelho da cruz de Jesus. Isso não importa. Não adianta falar de Jesus: eu posso olhar para a ética de Jesus. Olha para a ética dele. Você vai morrer e vai para o inferno. Porque o que salva é a cruz de Cristo. A obra de Jesus na cruz de Cristo. O que adianta o homem ter toda a sabedoria humana e ir para o inferno? O que adianta, irmãos? O que adianta um homem adquirir conhecimento técnico a respeito da vida de Jesus e não crer na sua mensagem na cruz? É só por meio da fé em Jesus que o homem será salvo. Falar de Jesus, seus ensinos. Falando de Jesus, hoje nós estamos falando aqui, mais uma vez, estamos falando dele como psicólogo. Qual é a mensagem de Jesus quando você ouve falar a respeito dele que te chama a atenção? Qual que é o tipo de estilo, qual é o autor que aborda a mensagem de Jesus, o tema a respeito de Jesus, e você fala assim, deixa eu ver o que fala disso aí de Jesus. Qual que é a mensagem que te chama a atenção? Liderança? Ética? O amor de Jesus? Glória a Deus, irmãos. Mas chegou a hora de você se concentrar na verdade do Evangelho, na verdade da mensagem da cruz. A ganhar na sua existência aí, a ponto de você caminhar pelas ruas de Cianorte aqui, lembrando do que Jesus fez na cruz, lembrando essa coroa. Sabe de uma coisa? Essa coroa era para mim,
essa coroa na cruz, a raiz moral diz isso, ela fora feita para mim, Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá que usá-la outra vez. Você caminhando pela cidade de Cianorte com a mensagem da cruz, Jesus morreu por mim, por isso que eu luto contra o pecado, por isso que eu luto para ser uma pessoa digna, por isso que eu luto contra o meu pecado. A mensagem da cruz está aqui. Irmãos, em nome de Jesus, receba o efeito da mensagem da cruz na sua vida, em nome de Jesus. Porque nessa noite, qual é o efeito da mensagem da cruz na sua vida? Enquanto eu estou falando a respeito da mensagem da cruz, o que produz em você? Você queria que eu falasse 5 passos em Jesus para você ficar rico? Não dá! A mensagem da cruz é poderosa. Uma outra lição a respeito da mensagem da cruz. Lembra que a gente está num contexto em que existem falsas pregações, existem religiosos, e eles adoram ouvir falsas mensagens, porque auxiliam eles na sua falsa religiosidade, e Paulo está mostrando a respeito da sua pregação. Amém? Estamos juntos aí, amém? Amém. Uma quarta lição aqui, a cruz triunfa sobre a sabedoria humana. Ela destrói, mas ela triunfa também. Irmãos, os valores de Deus são diferentes dos valores dos homens. Guarde bem isso. Os valores de Deus são diferentes dos valores dos homens. Deus não chama os sábios, os nobres. Esse não é o tipo de chamada que os humanos fazem. Temos algo a fazer aqui, temos um cargo aqui a ser eleito. Quem que a gente vai chamar? O melhor currículo. Quem tem o melhor currículo? Deus não olha, Deus não tem esses valores. Ele chama os loucos, a Bíblia fala. Ele chama os fracos para envergonhar os fortes. Ele chama aqueles que não são para confundir os que são. Ele chama um tal de Moisés, o Moisés que fala assim: eu não sei falar. Como é que você está me chamando? Ele chama um boiadeiro que se torna profeta, por nome Amós. Ele chama um homem, Pedrão, duro em palavras, duro na personalidade, não sabia lidar, era volúvel, 880, lava o pé, não lavo, então lava o corpo inteiro, volúvel, homem volúvel. Mas Deus, Ele chama também uma criança, Ele chama Samuel. Samuel, ouve a minha voz, aqui estou eu, Senhor. É esse Deus que nós servimos, irmãos. Não é um Deus de sábios, não é um Deus que tem uma faculdade e fala: entra na faculdade aí e vou esperar você se formar nessa faculdade, que a partir daí eu vou te usar. Lembra que nós estamos falando desse contexto em que a igreja está fazendo partidarismo. Eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, não, eu sou de Cristo. A pergunta que eu e você nós temos que fazer nessa noite: como temos valorizado os pregadores? Como temos valorizado os pregadores lá no Facebook, lá no Instagram? Como temos valorizado os pregadores do YouTube? Como temos? Para você, bons pregadores são aqueles que gesticulam. Como é que é? Qual pastor que chama a sua atenção? Aquele pastor que gesticula, dá uma magia no alto, joga você aí. Como é que é do Dragon Ball lá? Hadouken. Esse Hadouken. Kamehameha. Você gosta? Qual que é o pastor que chama a sua atenção? Esse tipo de pastor assim que gesticula? Aqueles pregadores que tem o dom de cantar no final. Rapaz, você vai numa igreja, aquele pastor prega, hein? Mas na hora que ele termina de pregar, ele pega o violão, assim, pega o tecladinho ali, a hora que você vai cantar, rapaz, aí é o top. Esse pastor é o top. Que ele prega e ele canta, padreco. É diferente, esse é bom. Ou aquele que cita vários textos bíblicos de uma vez. Você já não olhou para alguns pregadores e você fala assim: rapaz, esse pregador ele cita um versículo assim e vai citando, você fica assim: meu Deus, que vergonha. Nossa, ele citou tudo de uma vez. Meu Deus, parece que ele está assim ó, com a Bíblia. Esse cara está exalando intimidade com a palavra de Deus. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Deus tem conceitos bem diferentes de nós, daqueles que usam a sua palavra. Para Deus, aquele que foi menosprezado pelos homens, aquele que foi jogado de lado pelos homens,
aqueles que os homens fizeram pouco caso. Isaías 53, esse cordeiro trouxe a verdadeira mensagem, uma mensagem da cruz que impacta o mundo inteiro. O desprezado, o que não era bonito, o que não tinha uma boa aparência. Esse é o tipo de pessoa, essa é a maneira que Deus usa as pessoas para transmitir a sua mensagem. Irmãos, repito, valorizem o conteúdo da mensagem, não o proclamador. Irmãos da morada, você que não faz parte da morada da sua igreja, onde você está inserido, saiba diferenciar carisma de caráter. Saiba diferenciar carisma de caráter. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Irmãos, não é de se admirar vermos homens que se dizem homens de Deus, referência aí no mundo gospel, caindo em pecados incontáveis. Pois sabe de uma coisa? Pois o carisma pode te levar para um lugar onde o caráter não consegue te sustentar. Guarde bem isso. O carisma pode te levar para um lugar onde o caráter não consegue te sustentar. Carisma sem caráter leva à destruição, leva à queda. Aprenda a separar carisma de caráter. Irmãos, e aqui eu abro um parênteses. Isso aí você vai ter bom com a gente. Porque o cara lá do YouTube, você vê ele bonito, você fala, rapaz, esse homem aí não briga com a esposa. Esse aí não é palmeirense, não deve ser corintiano. Não, esse da TV aí, nossa, esse cara é muito bom. A gente fala do carisma dele, mas você conhece o caráter dele? Quando você morrer, ele vai fazer seu velório. O caráter você vai conhecer do pastor Daniel, você vai conhecer do pastor Natan, das nossas famílias, dos outros líderes que Deus tem levantado aqui. Isso eu falo, irmãos, com muito temor. Mas a mensagem do pastor só será verdadeira quando vocês conhecerem a minha pregação, o meu jeitão de falar aqui, todo estabanado. Mas só vai ter força a minha mensagem quando vocês conhecerem o meu caráter. Lembra da pregação do pastor Natan? Não tem que ter uma aliança aí entre ovelha e pastor? Os pastores do YouTube são bonitos, irmãos. Rapaz, acho que nem briga, Léo, com ninguém. O cara é santo. Porque Deus trata os carismas, a sabedoria humana. Como Deus trata isso? Deus escolhe os humildes, irmãos. Deus escolhe aqueles que não são, os desprezados. Eu quero sugerir aqui que nessa mensagem da cruz, às vezes Deus não vai usar o carisma do Daniel aqui, Deus vai usar essa pessoa que está do seu lado aí. Porque o que importa é Cristo ser glorificado, não quem transmite a mensagem. A centralidade da mensagem é Cristo. Não pode fugir disso. Não pode se abraçar essa sabedoria humana. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. O seu futuro será diferente. Você será próspero. Tem prosperidade de Deus para você. O que isso está fazendo, irmãos? Irmãos, isso está literalmente falando assim. O pastor Daniel falou que você é próspero, rapaz. E não é que deu certo? Esse cara é bom mesmo, hein? Nossa, esse é de Deus. Eu li um livro chamado Pregando para a Glória de Deus. Pregando para a Glória de Deus. O autor diz que não podemos valorizar a Deus em nós mesmos quando estamos falando de pregação. Não podemos valorizar a Deus em nós mesmos quando estamos falando de pregação. Ele diz assim: se um culto termina e as pessoas chegam até você dizendo assim: nossa, como você é um pregador maravilhoso, como você é um pregador bom, que oratória que você tem, como esse culto foi diferente no momento que você começou a pregar. Se as pessoas dizem isso para você, pregador, sabe de uma coisa? Você falhou. Você falhou ao transmitir a mensagem. Nós, ao acabar de pregar, nós deveríamos ouvir assim: que Deus, que Deus maravilhoso, hein? Nossa, foi muito bom se encontrar com a palavra de Deus na igreja hoje, hein? Porque Deus é poderoso, que privilégio.
se encontrar com a mensagem da palavra de Deus, a sua palavra sendo transmitida aqui. Sabe o que a pessoa está dizendo? Eu só vi Deus nessa igreja. Quem falou foi lá, foi Deus. O pastor nem lembro que roupa ele estava. Mas Deus, eu ouvi, a sua palavra falou profundo ao meu coração. Irmãos, o bom pastor, ele abre o caminho, mostra o caminho e sai do caminho. Essa é a verdade. Porque a cruz, ela triunfa em cima da sabedoria humana. Que a cruz, a mensagem da cruz de Cristo, triunfe sobre a minha vida e triunfe sobre a sua vida, meu irmão, nessa noite. Em nome de Jesus. Que você saia daqui dessa noite falando: que Deus nós temos lá na morada, hein? Ah, que Deus, como Deus é poderoso, como Deus é grande. Último ponto, irmãos. Vou acabar cedo, tá? O último ponto. A cruz revela para nós uma lição de Paulo. Quem Ele é para nós? Quem é Jesus para nós? Porque assim, tem sabedorias humanas que elas tentam me mostrar Jesus. Eu já falei, Jesus como líder, Jesus como psicólogo. Não falei? As teorias, as mensagens aí. O que a cruz, a mensagem da cruz, revela para mim e para você? Revela que Ele nos escolheu através da cruz, portanto somos dele. Amém. Irmãos, Deus fez tudo o que você precisa em Jesus. Tudo o que você precisa está em Cristo, em sua obra. Não se apegue à sabedoria de homens. Vez ou outra a gente lida com uma situação desse tipo assim: rapaz, agora eu vou mudar minha vida. Não, porque eu ouvi uma pregação e a pregação falou comigo e agora eu vou para frente. Irmãos, é bom, ouvir mensagem é bom, ler livro é bom, faça isso, mas se agarre à mensagem da cruz. Tudo que você precisa está na mensagem da cruz. Tudo que você precisa está lá, não nas propostas, não nas vozes desse mundo, não nas religiosidades desse mundo. Deus fez de Jesus, sabe o que? Sabedoria, para todos aqueles que assumem: Deus, eu não sou sábio. Receba em Jesus sabedoria. Tudo que você precisa está em Jesus. Deus fez de Jesus, sabe o que? Justiça, para todos aqueles que reconhecem: sou culpado. A justiça de Deus chega lá. Tudo que você precisa está em Jesus. Deus fez de Jesus a nossa santificação. Fez para aqueles que reconhecem que são impuros. Você tem tudo que precisa em Jesus. Ele é a sua santificação. Ele é a nossa redenção. Para os que se sentem escravizados com o peso do pecado, Ele é a nossa redenção. Jesus, Ele é tudo que você precisa. Deus fez de Jesus tudo o que precisamos. Sabe de uma coisa? Para a sua glória apenas. Deus, Ele te ama, meu irmão. Existe uma mensagem de amor, mas Ele não fez tudo isso por você. Ele fez pela glória de Deus apenas. Essa é a mensagem do Evangelho. A glória de Deus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, sendo coroado, tem amor de Deus, mas era feito para que Deus fosse glorificado, para que se cumprisse a palavra de Deus. Isso que estava na mente de Jesus quando Ele o fez. O verso 30 a 31 mostra isso. Não temos motivos para nos gloriar em nossa sabedoria, em nossa religiosidade, as patentes que conquistamos na religiosidade. Fiz 30 horas de jejum, fiquei no meio do mato sozinho, em 3, 5, 10, 20 dias, só orando, coloquei umas patentes aqui religiosas, que a hora que eu sou bom. A glória de Cristo. Nós devemos nos alegrar na mensagem da cruz de Cristo. Os homens se gloriam em sua sabedoria, em suas filosofias, seus métodos de crescimento ministerial, profissional, das suas riquezas, das suas obras. Nós nos orgulhamos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz. Amém. Em nome de Jesus, que eu e você nos submetamos
Devemos nos submeter a esse plano glorioso de Deus, o plano da cruz de Cristo. Existem falsas mensagens? Existem. Existem religiosos? Existem. E a pergunta que eu quero